O ano era 1970. Cristina morava com seu marido na periferia de São Paulo. Seu marido era pedreiro, não ganhava muito e neste mesmo ano ele pegou uma pneumonia severa e veio a falecer. Cristina, sem parente algum e agora sozinha, não sabia o que fazer, pois era apenas dona de casa e não tinha estudo algum. Como iria trabalhar? E em que trabalharia? Cristina, então, se lembrou de sua comadre que morava num sítio próximo a uma cidade pequena, no interior de São Paulo. Ela ligou para sua comadre, deu a notícia do falecimento de seu marido e explicou toda a situação para ela, pedindo para poder ficar um tempo lá até arrumar algum serviço. E a sua comadre, de imediato, deixou que ela ficasse no sítio até se arrumar. Algum tempo depois, já morando no sítio, Cristina conseguiu um serviço numa fazenda da região, onde ela trabalharia e moraria na casa grande dos donos da fazenda. Ela foi e iniciou sua nova vida. Lá, ela fazia de tudo um pouco, junto com Dona Alzira, outra empregada mais velha, que já trabalhava e morava na fazenda há 2 décadas. Elas dividiam um quartinho, que era o quartinho das empregadas da fazenda, e Cristina estava se sentindo num paraíso ali. Os patrões eram boas pessoas, tratavam muito bem os empregados e peões que trabalhavam lá. A fazenda era muito grande, linda. Os empregados e peões se davam muito bem uns com os outros, inclusive com os patrões, exceto o capataz, que era um homem muito estranho. Tinha um semblante fechado, era muito sério, muito calado, nunca conversava com ninguém, e ninguém nunca viu ele dar um sorriso sequer. Só falava quando era para dar ordens para os peões e para falar alguma coisa sobre trabalho com o patrão. Ele tinha um hábito de todas as noites de sábado sair tarde da noite e voltar para casa na hora em que o dia estava claro. Na fazenda, Cristina também conheceu Josias, um dos peões, que morava lá também, porém sozinho em uma das casas de empregados. Cristina e Josias se apaixonaram e começaram a namorar. Josias tinha 2 revólveres, um carregava sempre em sua cintura e o outro ficava guardado em sua casa para o caso de extraviar um deles. E sempre que eles saíam para caminhar pela fazenda para namorar, Josias às vezes ensinava a Cristina a manejar a arma, e assim ela aprendeu, e com o tempo se casaram e passaram a morar na casinha de Josias. E logo Cristina engravidou. Josias gostava muito de ir pescar. E às vezes, nas noites de sábado para domingo, ele ia para sua pescaria noturna e voltava no outro dia bem cedo. E Cristina já estava com várias semanas de gravidez. Numa noite dessas de pescaria, Josias saiu e quando já era tarde da noite, Cristina, sozinha em casa e ouvindo um rádio, de repente ouviu um barulho, como alguém forçando a porta da cozinha para tentar entrar na casa. A luz da cozinha estava desligada, apenas da sala onde Cristina estava acesa, e ela, ouvindo o barulho na porta, foi bem devagar até a cozinha para ver o que era aquele barulho sem ligar a luz. E se aproximando da porta, ela ouviu um tipo de rosnado e uma respiração ofegante enquanto forçava a porta. Cristina, então, com a mão fechada, deu um murro na porta e disse com voz firme: "Tenho uma arma na mão e sei usá-la. Então, se entrar aqui, eu te mato." O que estava forçando a porta parou. Então, começaram os barulhos de passos em volta da casa. Cristina desligou todas as luzes e ficava andando pela casa, seguindo os barulhos dos passos, rosnados e respiração ofegante. E toda vez que a criatura forçava uma das portas ou janela, ela
em silêncio, dava um murro e a criatura continuava a caminhar em volta da casa e assim foi toda a noite até o dia clarear. Cristina não teve medo em momento algum, pois era uma mulher que não temia nada e também não fazia a menor ideia do que rondou a sua casa durante a noite. Umas 2 horas depois que a criatura já havia ido embora, Josias chegou. Cristina, que tinha passado a noite em claro, disse a Josias: Amor, eu passei a noite em claro. O que aconteceu? Perguntou Josias. E ela respondeu: Ontem, tarde da noite, eu estava ouvindo rádio e comecei a ouvir barulhos. Alguma coisa forçava as portas e janelas e ficava andando em volta de nossa casa e ficou a noite toda assim, até umas 2 horas atrás, quando finalmente foi embora. Josias, ouvindo isso, respondeu: Pode ter sido uma onça que ficou rondando a casa. Você sabe, aqui tem onças. Cristina, então, respondeu: De jeito nenhum. Não era onça, coisa nenhuma. O que rondou a nossa casa a noite toda, pelos barulhos dos passos, o rosnado e a respiração que eu ouvia, com certeza era alguma coisa 2 ou 3 vezes maior e mais pesado que uma onça. Eu não faço ideia do que era, mas nunca era onça, muito menos humano. Cristina, depois de contar tudo o que tinha acontecido durante a noite, reparou que Josias tinha chegado em casa sem nenhum peixe e questionou: Amor, cadê os peixes da pescaria? Você nunca voltou de mãos vazias para casa? Josias abaixou a cabeça, ficou uns instantes em silêncio e respondeu: Ontem eu fui pescar com um rapaz da fazenda vizinha. Algumas horas que a gente estava pescando, ele começou a passar mal. Eu o levei para a casa dele e a mulher dele pediu que eu o levasse para o hospital na cidade. Ela não sabia dirigir. Por isso, eu o levei e fiquei lá com eles. Ele foi atendido, recuperou quase clareando o dia. Eu os levei para casa e vim embora. Vou tomar meu banho para tomar café. Cristina perguntou: O que ele tinha? Josias, saindo de cabeça baixa, parou mais uns instantes de costa para Cristina e respondeu: Eu não sei, não quis perguntar. E foi para o banho. Cristina achou muito estranho o jeito do seu marido. Parecia que estava disfarçando, escondendo algo talvez, mas foi passar o café. Ela tomou uma xícara de café, deixou a mesa arrumada para o marido e saiu rumo à casa grande para contar a Dona Alzira o que tinha acontecido. No caminho, ela a encontrou com um capataz que vinha andando devagar com os olhos fitados nela. Então disse: Dia? O capataz, com os olhos fixos nela, respondeu: Dia. Parece que a dona não dormiu à noite. Cristina o questionou, dizendo: Como o senhor sabe que eu não dormi? O capataz deu um passo em sua direção, olhou bem dentro dos olhos dela e respondeu: Sei ler as pessoas, dona. Cristina, que já estava confusa por causa do comportamento estranho de Josias, agora ficou bem mais com o comportamento mais estranho ainda do capataz. Desejou-lhe bom dia e continuou indo para a casa grande. Lá, conversando com Dona Alzira, ela contou tudo o que tinha acontecido na noite passada e a Dona Alzira disse: Você está certa, filha. Não é onça, muito menos humano. E daqui para frente, você tome o dobro de cuidado, pois o que rondou a sua casa na noite passada era um lobisomem. Tenho certeza disso. E ele queria a criança que está aí na sua barriga. Cristina ficou sem reação. Não sabia se ria ou se questionava algo sobre o que Dona Alzira tinha falado, pois ela sempre achou que lobisomem era coisa só de filme. Dona Alzira, percebendo toda a confusão na cabeça de Cristina, puxou outro assunto para não fundir a cabeça da moça.
3 semanas depois, na noite de sábado, Josias foi para sua pescaria noturna. Cristina não lembrou de pedir para o marido não deixá-la mais sozinha à noite, pois nem lembrava mais daquele acontecido. E, já tarde da noite, Cristina estava ali, ouvindo seu rádio, como de costume, e de repente, aquele barulho na porta da cozinha outra vez. Cristina, no mesmo instante, lembrou de tudo que Dona Alzira tinha falado para ela, inclusive do comportamento estranho que Josias e o capataz tiveram naquele mesmo dia, e dessa vez Cristina ficou com medo. Ela se levantou do sofá e foi até o quarto pegar a arma. Então, foi até a cozinha de arma em punho, se aproximou da porta, mas dessa vez, por conta do medo, ela estava trêmula. Deu um murro na porta e, com a voz trêmula, ela disse: "Tô com a arma na mão. Entra e eu te mato." Os barulhos então pararam. Ficou vários minutos em silêncio e Cristina, achando que a criatura tinha ido embora, largou a arma no painel do lado do rádio e sentou-se no sofá. Alguns instantes depois, ela ouviu galopes muito rápidos, como se fosse um cavalo, vindo correndo em direção à casa, e dessa vez pela frente, na porta da sala. Cristina viu que aquilo era a criatura voltando, e quando ela estava levantando do sofá para pegar a arma, a criatura se jogou contra a porta da frente, e arrebentando a porta, caindo no meio da sala, bem em frente a Cristina. Ela, em choque, como por causa do susto e com quem estava vendo, ficou paralisada, apenas olhando enquanto a criatura se levantava e se colocava em pé lentamente em sua frente. Cristina não tinha nenhuma reação por estar em choque devido ao pânico que tomou conta dela. Além do mais, ela não podia pegar a arma, pois a criatura estava entre ela e a mesma. Cristina não acreditava no que estava diante dos seus olhos. Dona Alzira estava certa. Aquilo era um lobisomem. Cristina, em pânico, deu um grito de pavor muito, muito alto. Tentou correr em direção à porta, mas o lobisomem a segurou pela roupa, agarrou seu braço e lançou-a em direção à cozinha. Ali, ela caiu e ficou inconsciente, e quando aquela fera chegou perto, pronta para atacá-la e arrancar a criança de sua barriga, Josias entrou correndo pela porta da sala. Josias, no rio, se lembrou do que Cristina tinha lhe falado sobre a tal criatura há 3 semanas atrás, e ele ficou inquieto. Preocupou-se com a esposa sozinha em casa e voltou correndo, e chegando perto de casa, viu que a porta da sala estava arrebentada e escutou um rosnado dentro de casa. "Meu Deus! Cristina!" Josias gritou desesperado e, entrando correndo na casa, sem ver direito o que era, ele disparou um tiro contra aquela criatura que estava na frente de Cristina, agachada, já pronta para a mordida fatal. Mas, com o tiro que Josias acertou na criatura, bem a tempo, ela não conseguiu dar o golpe final em Cristina e, enfurecida, deu um murro e se virou rapidamente. Josias, então, viu que aquilo que estava prestes a matar a sua esposa era um lobisomem e ele ficou em pânico com o que estava vendo. Começou a tremer e, ao mirar e atirar novamente, acertou aquela fera de raspão. Aquela fera, em fúria que chegava a babar, saltou na frente de Josias, acertando seu peito, e o lançou contra a parede. Josias caiu gravemente ferido e o lobisomem pulou em cima dele, com a boca em direção ao seu pescoço. Mas antes que pudesse mordê-lo fatalmente, o capataz entrou na casa, pois tinha escutado o grito de pânico de Cristina e veio correndo. E, entrando na casa, descarregou a sua arma contra o lobisomem, que caiu agonizando no meio da sala. Cristina acordou. O capataz a ajudou a se levantar. Josias estava sentado no chão, muito ferido, e por pouco, mas muito pouco mesmo, e graças ao misterioso capataz, Josias e Cristina sobreviveram ao ataque do lobisomem. O capataz, olhando bem para o lobisomem, viu uma grande cicatriz em sua coxa e disse: "Te encontrei, maldito." Josias e Cristina olharam para o capataz sem entender, e o capataz, com lágrimas nos olhos,
continuou dizendo: há 16 anos atrás, este lobisomem maldito entrou na minha casa numa noite em que eu não estava lá. Matou minha esposa e minha filhinha, e eu cheguei na hora que esse maldito já tinha matado e ainda estava lá, devorando a minha pequena. Eu dei um tiro nas costas dele, ele me jogou no chão, mas eu consegui pegar a minha faca e rasguei a coxa desse maldito. Ele ainda conseguiu sair correndo e fugiu, e desde então eu vinha caçando essa fera maldita, e agora que eu o encontrei, vinguei a minha esposa e a minha filhinha. Quando o capataz terminou de falar, eles olharam para a fera caída no chão. Não agonizava mais, pois, enfim, o capataz teve sua tão desejada vingança, e o lobisomem, que finalmente acabara de morrer lentamente, começou a voltar à sua forma humana. E Cristina, Josias e o capataz ficaram perplexos ao ver que aquele lobisomem era Dona Alzira.